obrigada, Ezequiel. Tudo bem? Bem, você, Eu Sabrina. estava com saudade. Dessa participação, esse bate-papo. Esse bate-papo. Você trabalhou hoje, hein? Você viu só? Você foi Quanta pra tudo quanto é informação de chuva. chuva. Você percebeu, Sabrina, que a chuva não está dando trégua em janeiro, também não está dando trégua pra gente. E para acompanhar tudo o que está acontecendo não está sendo fácil. Não. E assim, a gente, né, como aconteceu em cidade de Araraquara, que o presidente precisou ir lá visitar, mas tantas outras cidades aqui. E é bom ter essa notícia, pelo menos, que o governador Tarcísio vai ter essa verba para ajudar nesses casos. Não sei se vai ser o suficiente, porque, gente do céu, quando tem um desastre de chuvas assim na cidade, é complicado, o rombo é lá embaixo. E é interessante, Sabrina, um ponto positivo que a gente pode trazer disso é que o governador Tarcísio, que acabou de assumir o governo, né? Nós temos aí 10 dias de governo, Sim. uma semana apenas de governo, já teve essa agilidade de Conseguir. firmar os convênios, repassar os recursos, reconhecer a situação de emergência desses municípios. Foi uma ação consideravelmente rápida para quem acabou de assumir o governo nessa transição, mudança de equipe, conseguiu fazer isso. E isso é importante, Sabrina, principalmente quando a gente olha para o cenário de que o trâmite público ele é burocrático, ele é demorado, só que a resposta para o desastre tem que ser rápida. As pessoas não esperam, né? Os desastres não esperam. Então a intervenção precisa ser muito rápida. E essa resposta o governo do estado tem dado, né? Hoje nós conseguimos trazer essa notícia, o governo já assinou, liberando esses recursos para o município, assim como o próprio governo federal, em que o presidente Lula primeiro enviou seus ministros, né, para o estado de São Paulo, foram até Araraquara, conversaram com o prefeito de São Carlos também, justamente para ver essas demandas. Depois o próprio presidente Lula esteve em Araraquara, também conversou com o vice-prefeito de São Carlos, justamente para liberar, lembrando que esses dois municípios são considerados os municípios mais afetados com as chuvas no estado de São Paulo. Embora nós mostramos tantos casos como Montemor, como Capivari, tantas ocorrências com inundações, alagamentos, até deslizamentos, mas se tem dois municípios que ganham destaque nessa história toda, se chama São Carlos e Araraquara. É verdade. E assim, de tudo que também você trouxe de informações, você, o Rafael aí das chuvas, teve aí a participação. Eu queria mandar um abraço e agradecimento. Ele sempre nos atende. A equipe de reportagem todo dia não pode reclamar, porque em todos os momentos, até de final de semana, João Mileta, diretor da Defesa Civil aqui de Americana, sempre nos atendeu assim muito bem, trazendo as informações importantíssimas aí. Mas uma coisa é fato: se chover, mas esse tanto que choveu em Americana, esta noite, se continuar essa chuva persistente, Vai dar ruim. vai dar ruim. Vai dar ruim, Sabrina. Vai dar ruim, vai dar ruim. Como conversando hoje com o João Mileta, ele falou que ele foi, pela manhã, a primeira ligação que ele recebeu foi do prefeito Sardelli, aí atento com as chuvas, perguntando como que estava a situação da cidade. Antes aí das 7, as viaturas da Defesa Civil estavam na rua, percorrendo os pontos da cidade, identificando quais eram os pontos problemáticos que necessitavam de atendimentos ali. E ele mesmo já falou para o prefeito, se vir a mesma quantidade de chuva, nós vamos ter problema, vai dar ruim para a Americana, porque pode ocorrer novas inundações, justamente porque o rio já está no seu limite. Né? A gente pode observar, Sabrina, que alguém está trabalhando demais esse mês. É verdade, bem lembrado. Tem dado muito trabalho para as defesas civis de todo o estado de São Paulo. Quando a gente brinca que pode dar ruim, é justamente porque não está dando trégua, né, para os rios abaixarem os seus volumes, para a terra secar, né? Já que nós estamos falando de vários pontos de deslizamentos que aconteceram em algumas cidades também. Alguém está trabalhando demais, né, Sabrina? Eu acho, né? Quando as empresas, principalmente assim, franquias, hamburguerias, não vou citar nomes aqui, né, que coloca lá a fotinho do funcionário, né, do funcionário em destaque. A gente pode dizer que tem um aqui que realmente está trabalhando bastante no mês de janeiro. É o funcionário do mês. É o funcionário do mês. Esse conseguiu bater a meta nos 10 primeiros dias do mês, sem acabar o mês, né? Ele já virou o ano batendo a meta. Porque como o próprio João Mileta disse, né? E a expectativa de chuvas de Americana para o mês de janeiro vai ultrapassar a média pela quantidade de chuva e por tudo aquilo que está sendo previsto nos mapas meteorológicos.
Então, ou seja, esse funcionário do mês está trabalhando e dando trabalho para outras pessoas, né? Quem será que esse foi? Ele Lá, ele apareceu aqui, aí, ó. Funcionário do mês, São Pedro, gente, São Pedro. Nem chegou na metade do mês e já cumpriu a meta. Tadinho do São Pedro. O duro que a gente fala assim, ô São Pedro, vai chover de novo, São Pedro, deixa eu sair daqui, a gente não consegue nem sair de casa, não é, Ezequiel? Nós estávamos conversando, Sabrina. Quem trabalha de moto, nós, né, nossa equipe temos motociclistas, vários motociclistas que ficam, às vezes, travados em algum local porque não consegue chegar devido às chuvas. E quem depende de Uber também, né? Chega 1h30 depois, né, Sabrina? Porque, olha, tá difícil. Tá difícil. Gente, não tô brincando, viu? É uma brincadeira, mas é real. É os nossos bastidores. É os nossos bastidores, mas é o seguinte, você que precisa de Uber, se você precisa de Uber no momento da chuva, prepara o seu bolso, porque o preço sobe, entendeu? É ficar lá no topo. Você tem que esperar a chuva acalmar para você pedir de novo o Uber. Você vai ver que o preço vai cair pela metade, não é? E dá um desespero. A hora que você vê o preço, você fala... Como pode, né? Como pode? Mas vamos falar, o pessoal quer saber. Vai continuar chovendo. Vai continuar chovendo. E olha, Sabrina, não sei se as pessoas perceberam, mas essa já é a 4ª semana de chuvas seguidas, né? Tá todo mundo então, mofando. Nós estamos vendo aí, nós começamos, só pra gente lembrar, nós começamos dezembro com chuva, tivemos uma pequena trégua, terminou com chuva. Janeiro nós estamos aí na 2ª semana, e a 2ª semana com chuva também, ou seja, 4 semanas seguidas de chuvas. Esperamos, a expectativa é que na 2ª quinzena de janeiro o tempo começa a dar uma firmada. Não quer dizer que não vai chover, vai ter dias com chuvas também. Mas é um pouquinho mais ensolarado. Vai ser mais ensolarado e não vai ser chuvas tão persistentes, né, Sabrina? Lembrando que tudo pode mudar, né, conforme a Lanina quiser trabalhar junto com o São Pedro, porque eu acho que ela é prima do São Pedro. Eles estão ali associando muito bem. É verdade. E assim, a gente fica falando isso, brincando, mas a criançada que teve férias aí, férias escolares, judiação, não pôde brincar muito na rua essas férias. Pode até brincar debaixo de chuva, mas fora isso, não deu para curtir muito piscina, praia, essas coisas todas que a criançada gosta no período de férias escolar, porque só choveu, né? Então a gente espera que na 2ª quinzena aí a gente tenha um pouquinho de sol. Para tomar vitamina D, né, gente? Porque a gente precisa de vitamina D de vez em quando também. Mas enquanto a 2ª quinzena não chega, vamos saber quanto choveu hoje e o que está previsto para os próximos dias, né, Sabrina? Lá. Olha, primeira coisa que a gente precisa trazer informação, né? Que essa frente de instabilidade de chuvas que nós temos vendo, uma forte umidade atuando sobre o estado de São Paulo, ela agiu de uma forma generalizada aqui na região, tirando aí o município de Americana, que hoje é o destaque das chuvas, mas ela foi meio que unânime ali dentro dos municípios, viu, Sabrina? Equilibrada. Pela manhã teve os municípios que nós conseguimos aí fazer o levantamento pelas estações meteorológicas, mostraram chuvas equilibradas, bem parecidos. Por exemplo, a cidade de Santa Bárbara registrou nessa manhã 26,8 milímetros de chuva, a cidade de Paulínia 22 milímetros, a cidade de Limeira, 21,2 milímetros. Piracicaba choveu um pouquinho menos, 10,7 milímetros. E olha que diferença. Porque aqui choveu mais no período da manhã, aqui nas cidades da região. E em Piracicaba começou a chover agora à tarde. De manhã só teve um chuvisco e agora à tarde a chuva se intensificou por lá. Capivari choveu 12,5. Nós sempre estamos de olho aí em Capivari, Montemor, que são cidades que sofrem com o problema do rio Capivari. Sim. E o destaque de todas essas cidades é a Americana, que registrou 41,4 milímetros. Né? Entre todas as cidades da região, a Americana foi a cidade que mais registrou chuva. Comparar ontem, em Santa Bárbara, a chuva foi mais intensa do que a Americana. Eu ia falar isso. E hoje, a chuva mais intensa foi em Americana do que nos outros municípios. E às vezes as pessoas perguntam por quê, né, Sabrina? Mas nós temos a imagem de um mapa do satélite. Para a gente só trazer essa explicação para as pessoas, vamos colocar essa imagem na tela. Essa imagem, Sabrina, aqui é o radar do INMET, o IPMET, perdão. É o radar do IPMET, Instituto de Pesquisas Meteorológicas. São 2 radares que fazem a manutenção, a operação de todo o estado de São Paulo. Um fica em Bauru e o outro em Presidente Prudente.
e eles monitoram todo o estado de São Paulo com as chuvas. E essa imagem é do radar 5h30 da tarde. Certo. E o que o radar estava nos mostrando? Você consegue observar essas animações Sim. que nós estamos olhando aqui? Sim. Né? Então, nós temos alguns pontos, hoje no final da tarde, dentro do estado de São Paulo, as chuvas estavam mais intensas na região de São Carlos, Araraquara, depois estava aqui na região de Marília, Ourinhos, Assis, pegou um pouquinho para cima, próximo a Dracena, região de Dracena, e a região de Registro, um pouco mais embaixo. São os pontos onde as chuvas estavam mais intensas agora à tarde no estado de São Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção, vamos dar uma olhada nessas imagens da região de Marília a Ourinhos aqui. Você consegue perceber que as chuvas, elas são definidas por cores. Sim. Então, essa animação do radar que nós estamos olhando, quando nós olhamos para esse azul mais claro, são chuvas mais fracas. Aí depois do verde amarelado aqui, ele já vai para umas chuvas mais generalizadas. Aí para o amarelo ele vai para chuvas intensas. E do vermelho para o roxo já são tempestades. Então, e você percebe, Sabrina, que é o mesmo sistema que está atuando na região toda. Mas em alguma cidade chove mais forte. Sim. Porque dentro dessa nuvem, como a gente pode perceber, esses pontos vermelhos é onde está o pico de chuva ou os pontos de tempestade. Quando a gente vai estudar a parte meteorológica, a gente sempre vai falar, identifique a tempestade dentro da nuvem. Então a gente consegue identificar essas tempestades dentro desses pontos mais vermelhos ou até mesmo roxos. E já o ponto roxo já está falando de tempestades severas. Como a gente pode perceber que no estado de São Paulo, nenhum ponto, nós temos ponto roxo hoje, provavelmente não houve ocorrência de tempestades severas, mas a gente pode perceber que houve chuvas muito fortes, inclusive com características de tempestade. Então, quando a gente olha para a Americana, por que a Americana choveu mais do que os outros municípios? Porque o ponto de chuva mais intenso, o pico mais intenso de chuva da nuvem estava em cima de Americana, concentrado em Americana. Por isso que a Americana choveu mais do que os outros municípios. E é sempre importante a gente reforçar isso ao telespectador, porque eu, por exemplo, quando lá atrás eu falei, nossa, eu vou começar a apresentar a previsão do tempo, lá em 2021, eu entendia que áreas amarelas e vermelhas eram áreas quentes e que não choviam. E, na verdade, é o contrário. É onde tem a intensidade, maior volume de chuvas. Então, isso é importante, porque às vezes o telespectador também imaginava diferente, mas é isso, gente. Quando tem essa imagem de amarelo, laranja e vermelho, é onde ocorrem as chuvas mais fortes, ou generalizadas, mais fortes, tempestades. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Às vezes, você entra lá no site de Clima Tempo, você vai fazer um passeio. Aí, você quer saber como que tá. Aí, não basta olhar a temperatura, você tem que ver se vai ocorrer tempestade, porque você vai viajar. Já aconteceu isso comigo. Viajei num dia de sol, cheguei lá, 3 próximos dias só teve chuva, e chuva intensa. Então, não adianta você olhar no dia a temperatura, você tem que olhar o que vai acontecer. Então, nos próximos dias. Então, às vezes, você olhando essa imagem, você já tem uma noção de E olha, Sabrina, vamos pegar aqui e fazer só um acréscimo nessas informações. Aula de meteorologia, gente. Que é uma informação que o nosso amigo Danilo sempre pergunta. É alguém que gosta de admirar as tempestades severas. E quando a gente fala de tempestade severa, nós estamos falando de formação de tornados ou microexplosões, que são eventos que não são previstos antecipadamente, como a gente consegue fazer o monitoramento de chuvas. Você faz até de 144 horas. Tá. Então, ou seja, você tem uma antecipação de 5, 6 dias. A tempestade severa você consegue prever de 2 a 3 horas no máximo, antes dela acontecer. Assim, tipo, agora. E aí, Sabrina, vamos dar uma olhada. Consegue dar uma ampliada na imagem para a gente aqui próximo a essa região de Marília? Só para a gente fazer uma explicação. Às vezes no radar, Sabrina, aonde está vendo esse ponto? Consegue subir um pouquinho mais, pessoal? Equipe? Será que dá para arrastar aqui para cima? Isso. Só para o telespectador. Isso. Perfeito. Às vezes nós vamos olhar para esses pontos vermelhos e no meio desse ponto vermelho a gente vai começar a ver uns pontos roxos. E aí, às vezes, as pessoas veem uma bolinha bem pequenininha, redondinha, em branco. E o próprio Danilo me perguntou o que seria isso, né? Quando a gente olha aqueles pontos roxos dentro da nuvem, e no meio dele a gente tem uma bolinha em branco, cinza, sem nada. O que é isso? O radar está identificando um ponto de tempestade severa. Aquela nuvem pode ser uma supercélula que pode transformar em uma microexplosão ou até mesmo na formação de um tornado.
Então aí a gente consegue identificar aonde está se formando tempestades severas no estado. Mas isso pode acontecer 2 horas antes. 2 horas antes. Então tudo tem que acompanhar, porque conforme a gente vai sempre falar sobre a forma que o tempo, né, o clima vai se associar, porque às vezes essa frente de instabilidade, às vezes acompanhada com um ar frio, ela vai se chocar com massas de ar quentes e isso vai gerando a nuvem, né, a supercélula, para conseguir gerar essas tempestades. Por isso que até 2 horas antes tem que ficar ali a equipe que faz o monitoramento, quem trabalha no Centro de Gerenciamento de Emergência, CGE, fica sempre atento a isso. Não pode cochilar. Não pode cochilar, porque de uma hora para outra você vê esses pontos roxos. Vê o ponto roxo e já começa a se desesperar. Será que vem evento severo ou não vem? E se vê uma bolinha nesse ponto roxo, aí vai todo mundo correndo, né? Gente, e o brasileiro não está acostumado com isso. Não está acostumado com isso. Então... É interessante, Sabrina, quando eu trabalhava com Defesa Civil, eu fiz um intercâmbio de informações com a Defesa Civil do Texas. E é interessante porque no Texas, eles são extremamente preparados em autoproteção e defesa. Porque é um estado onde se tem grandes incidências de ocorrências com tornados. Não só tornados, como furacões também que passam por lá. E é tão interessante porque lá, como que funciona a cultura de prevenção de desastre do país, né? Primeiro que eles começam os treinamentos nas escolas, eles aprendem a prevenção dentro da escola. É interessante que eu tive que fazer essa pergunta para os agentes de lá, porque eles falaram que dentro dos banheiros dos comércios existem placas com orientações de como se proceder. É utilidade pública isso. Sim. E é interessante que, por exemplo, lá todo mundo tem um mapa no próprio celular. Então é um aplicativo que eles têm e aí eles fazem a divisão de zonas. Então, por exemplo, se você está dentro da zona vermelha, que é onde existe o risco de tornado, o risco de furacão, lembrando que o furacão você tem uma previsibilidade maior, porque ele se forma no oceano, então você vai acompanhando o furacão, você acompanha ele inclusive pelo satélite, não somente pelo radar, mas o satélite você também consegue acompanhar ele. E aí, Sabrina, então você consegue estabelecer qual a faixa que ele vai passar. Sim. Nesse cenário todo, quando você está dentro da faixa vermelha, que é onde existe o risco do furacão passar, você vai receber alertas pelo seu celular, o seu telefone, tanto celular quanto da casa, vão tocar e uma sirene toca na televisão das casas, trazendo a notificação que você está dentro da área vermelha. Você vê a diferença da cultura de prevenção. Sim. Se acontecer um negócio desse, vai ficar todo mundo desesperado e não, né? Agora ter a placa informando nos estabelecimentos, no banheiro dos estabelecimentos comerciais, fantástico. Eu acho que o Brasil já tinha que começar a mudar um pouquinho o pensamento, porque do jeito que a gente está tendo chuva... Essas mudanças climáticas eu acho que a gente já tinha que começar a planejar isso. E é importante, senão... Sabrina, às vezes as pessoas vão perguntar, e às vezes até comentam nas redes sociais assim, mas de novo essa matéria de chuva, mas de novo essa notícia. A gente tem que lembrar que a prevenção, ela salva vidas. Exatamente. Então, se a gente publica, a gente traz 3, 4 matérias na semana falando existem riscos de temporais, nós estamos atualizando as informações junto com os órgãos meteorológicos oficiais do governo que estão falando. Por exemplo, é informação de agora, viu, Sabrina? De acordo com o CEPAGRE, a gente percebe... Foi chuvoso essa semana para você? Você achou que teve bastante chuva? Eu acho, mas teve semanas piores, mas eu acho que choveu. Choveu bastante essa semana? Quinta e sexta vai chover mais. De acordo com o CEPAGRE, os volumes maiores de chuva são esperados para quinta e para sexta-feira. E os maiores riscos de temporais estão previstos para esses 2 dias. Então, o que a gente viu na segunda, na terça e hoje, não é comparado o que eles estão prevendo meteorologicamente para quinta e sexta. Que são chuvas mais volumosas, mais intensas, e vão se intercalar com chuvas mais fracas e algumas... Então, vai ser o tempo assim, Sabrina. Vai ter sol, chuva fraca, chuva rápida, chuva forte com característica de temporal. Tudo no mesmo dia. Essa é a previsão do CEPAGRE. E nesse período podem ocorrer inundações, alagamentos, enxurradas. O pico de chuva, que nós chamamos de temporais, quando nós estamos falando de temporais, gente, nós não estamos falando de um tornado que está vindo destruindo tudo. Temporal, nós estamos falando de pancadas de chuvas intensas, que é muita chuva em tão curto período de tempo,
e que essas chuvas podem estar acompanhadas de rajadas de vento, que derrubam árvores, tempestades de raios, que a gente vê aí que cai, derrubam, que pegam, acertam árvores, casas, e granizo. Então, quando a gente está falando de temporais, é a associação desses eventos climáticos que podem acontecer. Nós estamos falando, temporal, está vindo um tornado. Não. E quando a gente está falando quando a gente falar de tornado, nós estamos falando de evento severo. Se a gente trazer informação de evento severo, nós estamos falando de microexplosão e tornados. Mas a gente tem temporais, nós estamos falando então de chuvas intensas, fortes em curto período de tempo, acompanhadas de rajadas de vento, granizo e tempestade de raio. Muito bem. Então vamos saber como ficam as temperaturas aqui para as cidades da nossa região, gente? Vamos lá? Ezequiel vai me ajudar. Temos aqui as cidades, começando por Americana. Mínima de 20 graus, máxima de 28. Gente, não precisa nem falar, ó, 90% de chances de chuva para quinta-feira. Então, tá aí. Vamos para a próxima cidade. Nova Odessa, que é do ladinho. 21 graus a mínima, máxima de 29. Também a mesma porcentagem de chuvas. Região de Campinas, vamos ver se vai chover mais e se vai chover menos e a temperatura. Olha só, mínima de 20, máxima de 27 e vai chover menos em Campinas, 67%. É aquilo que você falou. Chove às vezes mais uma cidade, menos na outra. É isso aí. E próximo de Campinas, nós vamos para a cidade de Montemor. Montemor, que é uma cidade quente. Lá já aumenta a porcentagem para 90%. Por quê? Porque aí vem as ondas de calor junto, né? E aí aumentam as chances de chuva. E é interessante, Sabrina, que a gente está percebendo a máxima e a mínima, que como o próprio CEPAGRE informou, nós estamos num período em que a temperatura está subindo gradualmente. Se a gente lembrar, o final de semana estava mais gelado, final da semana passada estava mais gelado, sim, 17, começou 18. A subir agora, né? Então a mínima prevista para a região é de 20 e a máxima de 30 a 31 graus. Então a gente vê, conforme a gente olhou para as cidades, segue esse padrão para toda a região. As temperaturas estão subindo gradualmente. Lembrando que as temperaturas subindo, ela aumenta aquela sensação de tempo abafado que favorece a formação de nuvens carregadas para chuvas. Gente. Então, quinta e sexta-feira, chuvas fortes. E, claro, amanhã a gente traz a atualização da previsão do tempo. Ezequiel, muito obrigada. Hoje fiquei feliz em participar com você aqui ao vivo. Obrigado, Sabrina. E é isso, gente. Nós vamos nos despedindo daqui. Vocês continuam com a programação da TV Brasil. E a gente volta amanhã aqui com muito mais informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.